Matheus, e o nosso título é Como Não Surtar eu ia botar Empreendendo assim, Juntos. Como Não Matar o Cônjuge. Não, ia ser muito pesado, né? Eu acho que poderia, tipo, ter algum corte do YouTube, alguma coisa, né? E aí, Matheus, como não surtar? Não somente empreendendo junto, mas é aquela pergunta que a gente estava até falando antes de chegar em casa. Todo dia tem alguém que pergunta, cara, como vocês conseguem fazer tanta coisa em 24 horas? Então, é aquilo, eu não surto uma mulher dessa do meu lado sempre, cheirosa, bonita. Então, qualquer desentendimento, eu olho pra ela e tudo fica resolvido. Ai, que lindo, gente, que romântico. Não, mas aí vamos organizar a casa, então. Isso, eu te começa perguntei. perguntando como não surtar? Não, a pergunta que eu te fiz não foi essa. Eu te Como pergunto. não surtar, né? Não foi, Matheus, a pergunta qual que a eu pergunta? fiz. Fala aí. Eu perguntei como que você, primeiramente, como você consegue fazer tanta coisa em 24 horas? Você tinha perguntado isso? A gente Sim. só tinha perguntado surtado. É que você tá aí, Depois ó. você volta aí, ó, você viu. Acho que ela perguntou outra coisa, hein? Perguntei não, perguntei Mitch. Então depois a gente tira a prova aí, né? O VAR, né? VAR, o negócio? O que acontece, gente? Olha só. Hoje nós temos equipe. A gente está aqui, né? Temos o Mitch aqui da nossa equipe que está operando. Com o tempo, você só cresce sem surtar com a equipe. No início é eu presa mesmo, você começa do jeito que dá. E sabe o que é interessante? Você precisa ver beleza nessa fase da vida. Quando tá no meio do caos, né? Porque um dia, gente, vocês vão olhar para trás e vocês vão valorizar onde vocês estão. Quando a vida é muito fácil, a pessoa desiste mais rápido. Você concorda comigo? Não, a pessoa que apanha muito e ela se mantém firme, ela cria uma casca, que às vezes acontece algumas coisas que as pessoas pensam, nossa, se fosse comigo já tinha desistido. A pessoa pensa, não, já estou acostumado, já apanho desde o início. É o lutador, aquele cara que luta, toma golpe, mas que lá no finalzinho. Aí o cara tá batendo, acha que vai nocautear o cara, no final o cara tá cansado de tanto bater, e outro maluco, agora é minha vez. Aí vai, pum, nocauteia, né? O Muhammad Ali era muito assim. Tem vários lutadores que têm essa casca grossa, o cara é duro. Então eu acho que o empreendedor é a mesma coisa. Passar por essas fases todas difíceis, onde você faz um monte de coisa, você edita vídeo, você faz banner, tem que escrever um texto, uma copy persuasiva. Hã? Copy? O que é isso? Você vai estudar copy. Então, tem beleza nessa fase, você precisa ver isso como algo gostoso, né? E se você passa por essas fases mais difíceis juntos, fica mais fácil depois passar por qualquer outra fase. Sim. E o que você acha? Então, você falou mais aí na sua área, né? Na minha área também, ainda mais no começo, né? Eu fazia todas as tarefas praticamente que o Matheus não fazia. Porque até vou botar um post lá na minha página do Instagram que, por exemplo, o empreendedor, né? Ele tem uma loja de bolos, a pessoa olha a fatia, quanto que custa o pedaço da fatia, né? E aí, para aquela pessoa, custou R$14. E ela só vê ali a farinha, o leite, o ovo, né? Mas ela aí do outro lado, quando vai ver a realidade, aí tem o gás, tem o fogão, tem a estrutura do lugar, tem o INSS das pessoas. É tudo aquilo que tem que entrar dentro do valor da fatia. E, na verdade, por que eu falei isso? Porque você abre uma escola de música, né? No nosso caso, a gente abriu uma escola de música. E não é só ter um bom professor como o Matheus dando aula que a escola vai bombar. A gente precisa daquela estrutura que quando a gente abriu, a gente não tinha noção do tanto de coisas que tinha que ter, né? Por mais que a gente fez um plano de negócios, enfim, a prática ainda o buraco ainda é mais embaixo. Então, eu fazia administrativo, o financeiro, o comercial, que hoje eu tenho várias pessoas dentro do administrativo, dentro do financeiro, dentro do comercial. Eu fazia tudo sozinha, né? E, na verdade, assim, o Matheus, ele tem uma frase que a gente fala muito no Professor de Música Empreendedor, antes feito que perfeito. E isso para mim, acho que uma das maiores realidades, porque a gente começou assim mesmo. E durante, acho que 2 anos, eu fiquei fazendo sozinha toda essa parte, recrutando, fazendo matrícula, cuidando do financeiro, cuidando do administrativo, da estrutura física da escola, eu e mais uma pessoa. E eu gosto eu falo muito pra Tati, né? Às vezes fica meio apavorada comigo. Fala assim, cara, tem que começar. Vamos começar do jeito que dá. Não, mas peraí, não, vamos começar logo, vamos começar a gravar. Esse espaço podcast aqui foi a mesma coisa. Mas vamos começar, cara. Depois a gente vê se vale a pena manter os programas, se muda os programas, mas é fazendo que a gente vai sentindo. E ontem mesmo a gente estava vendo um documentário sobre uma marca americana, né, de roupa, e quando eles lançaram, a ideia era outra.
Aí no meio do caminho, né? No meio do caminho, falando, pô, mas acho que é por aqui e tal, você vai experimentando, porque a aprendizagem é letiva. Sim. Né? É a mesma coisa quando você lê um livro, tá? Eu já li vários e vários livros de negócios, por exemplo. Que eu li o livro era excelente, todo mundo falava do livro. Não fez sentido pra mim aquilo, não naquele momento, né? Eu falei, poxa, alguém depois fala, pô, você já leu o livro tal? Eu falei, li, cara, esse livro é muito bom. Eu falei, pô, achei legal. Eu falei, vou reler esse livro. Quando eu reli o livro, eu falei, agora tá fazendo sentido. Porque você estava vivendo naquela época. Eu tava vivendo as dores. Tá. Né? Eu falo muito pra Tati, quando eu ouço muito podcast, vejo muito podcast, e às vezes eu falo pra ela assim, falei, cara, tudo que o cara tá falando aqui faz sentido pra mim, porque a minha empresa tá no mesmo momento da empresa desse cara. Mesmo número de funcionários, mesmo momento de expansão, de rentabilidade, de crescimento. Mas se eu tivesse vendo esse podcast há 4 anos atrás, não faria sentido. Sentido nenhum, verdade. Mas hoje em dia, né, a gente passou por essa fase, ficamos um bom tempo nesse eu presa, né? E depois abrimos a escola, era um eu presa com 2 funcionários durante 1 ano, sem contar com os professores, né? Não, mas no início, né? Só abrir um parêntese. Você contrata um cara meio que pra chorar junto contigo, né? Pô, vem aqui, cara. Fazer o quê? Cara, vem chorar junto comigo. Vem aqui. chorar. Tem tanta coisa. Eu faço qualquer coisa, aí você já tá me ajudando. Qualquer coisa já tá tirando peso, né? O próprio Mitch que tá aqui, eu acho que ele já passou por tantas áreas dentro, né? Suporte, vídeo, vai filmar, som, é tudo. Plataforma. Aí com o tempo, né, eu sempre falei muito com o Mitch isso, né? Falei, cara, a gente tá crescendo, tá puxando junto. As pessoas que você confia e que pegam um fardo junto, vão crescendo junto com você. Claro. Vão crescendo e tudo, né? Verdade. Porque fica depois até mais fácil de você passar obrigações para outras pessoas. Sim. Né? Mas hoje, então, trazendo mais pro atual, né? A escola física tem 7 anos, né? A escola virtual também tem 7, Matheus? Abriu junto, né? Junto, né? A gente começou junto, lembra? Caraca, nossa. Já tem isso tudo. 7 anos a escola física, 7 anos a virtual. PME tem 2 anos. Já, tem mais de 2 anos. Né? Fez em março 2 anos. Em março 2 anos. Que mais que a gente tem, gente? A Kids, ela tem 4 anos, né? Tem mais, deve ter isso, mais ou menos 4 anos. Mas, cara, a resiliência em todas as áreas, eu acho que é o que realmente... O pessoal fica perguntando a fórmula do sucesso, a fórmula do sucesso, a fórmula... Cara, na verdade, eu acho... Não tem uma fórmula descrita, mas essa resiliência, essa coisa de você enverga, mas não quebra. Não, o pessoal fica perguntando muito assim, cara, você nunca pensou em desistir? Eu pergunto, você quer dizer se eu já pensei em desistir hoje ou ontem? A gente vai pensando nisso sempre. Só que só um pensamento, né? Às vezes algumas coisas chateiam demais. Sabe o que eu acho que mais chateia? Pelo menos pra mim, tá? É quando você tá focado em algo, né? Você tá empenhado, olhando pra lá. Daqui a pouco, é como se você estivesse correndo para um lugar, alguém vem te puxasse para um lado, você se desequilibra e cai. Eu acho que isso, quando você não está preparado para essas puxadas de lado, é que você tem vontade de desistir. Porque você está olhando assim, cara, qual é o meu alvo? Meu alvo é me tornar um músico reconhecido. Meu alvo é me tornar um professor reconhecido. Meu alvo é prosperar como músico, como professor. Você está olhando para lá. Sim. Só que você não faz ideia que no meio do caminho vão ter várias coisas te puxando. Sim, então essas coisas existem, que te puxam, que vão te minando. Só que quando você tem consciência dessas coisas, você sabe, cara, eu vou chegar lá, mas olha só, vão ter vários obstáculos no meio do caminho e faz parte. Sim. Acho que o problema é isso, muito músico, muito professor de música não tem consciência desses percalços, e esses percalços desanimam ao ponto que a pessoa para. Sim. Então, por isso que eu falo muito. Hoje mesmo respondi uma caixinha de perguntas no Instagram. O cara falou assim, como, né, você empreender, ser músico num país que o governo não ajuda os artistas, não ajuda a música. Eu falei, meu amigo, nunca ajudou. Isso aí é um mito das pessoas que falam de um outro tempo que era melhor por outro motivo, mas nunca foi uma ajuda assim, exato. O governo está aqui ajudando. Nunca teve isso, gente. Tiveram momentos diferentes na história da música que um músico ele entrava e ficava 3 meses gravando com o artista, saía e ia excursionar. Então a vida do instrumentista era muito garantida. Você tá com um artista, você ficava 3, 4 anos com o cara, pelo menos. Sim. Não tinha aquela coisa, mês que vem, como que é? Então o cara conseguia ter mais tempo para pensar na música, no projeto. Hoje realmente é muito mais difícil.